Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Estamos aí mais uma sexta-feira juntos. Hoje uma sexta-feira muito especial. Nós estamos aqui com convidados super especiais que vieram aqui somar muito com a gente. Hoje é o momento da gente aproveitar bastante, tirar dúvidas, perguntar e principalmente para criar laços. A gente estava aqui antes conversando um pouco sobre isso, futuramente fazer um congresso, fazer um evento, enfim. Essa troca é muito importante, né? Nós temos aqui os alunos que vieram Professora, colaborar com a gente. Oi, João. desculpa interromper a senhora. Boa noite a todos. Eu vou ficar com o microfone e com a câmera desligada hoje, porque eu tô na sala e meu Wi-Fi tá ruim e na sala tem gente. Tá bom? Te perdoo hoje, tá? Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, essa troca é muito importante, essa construção que a gente está fazendo, esse link, até porque o que a gente vai conversar aqui hoje é algo muito atual e muito ligado ao futuro de vocês, à construção de cada um de vocês. E é muito importante a gente ter esse momento para a gente debater, para a gente buscar conhecimento, para a gente trocar com o outro, criar vínculos e ficar ainda mais antenados num cenário tão atual. Então, hoje a gente tem aqui uma participação super especial de uma querida, que eu sou fã, que é a Thaís Honório, que vai conversar com vocês. Nós temos aqui também a Ana Pazos, que vai conversar com a gente também. E a presença dos alunos, que eu já estou aqui encantada com tanta coisa boa que eles estão fazendo. Os alunos lá da Rural, o Juan, a Júlia e a Ana Paula, que vieram aqui contar um pouquinho da experiência deles para vocês. Na área de mediação que a gente está aí buscando conhecer. Então, aproveitem. Peguem aí caneta e papel, já comecem a anotar, tirem as dúvidas, curtam o momento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença. Thaís, muito obrigada por ser essa parceira aí, por acreditar na nossa instituição, por acreditar na FAMIP. É sempre muito, muito bom ter você aqui somando com a gente. Quero agradecer a Ana também, aos alunos que tiraram um tempinho para estar aqui construindo esse momento com a gente. Sejam muito bem-vindos à nossa instituição. A gente está aqui na nossa salinha virtual, mas espero vocês assim que puder na nossa faculdade para a gente fazer um encontro bem bacana. Vocês são muito bem-vindos sempre. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Bom, Thaís, passo a palavra para você. Fica à vontade. E é isso. Muito obrigada. Quero agradecer o espaço, o convite, Larissa. Voltar à FAMIP. Eu tive com vocês aí no começo do ano. Tiveram alguns alunos da FAMIP também que estiveram comigo na Semana Jurídica lá da Universidade de Vassouras no ano passado. Não sei se algum de vocês já estiveram comigo, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar só para vocês, para a gente contextualizar. Aqui a gente vai falar sobre mediação e negociação. Eu sou advogada, advoguei por quase 11 anos, morando no Rio, mas hoje eu trabalho exclusivamente com os meios de solução de conflitos, com mediação e com negociação. Tem exatamente 2 anos que eu fiz essa mudança e virei a chave. Depois que a gente, para quem gosta e quem acredita, depois que a gente conhece os meios de solução de conflitos, o caminho do litígio deixa de ter sentido. E foi assim na minha vida. E eu trouxe uma amiga, parceira, extremamente competente, profissional, Ana Pazos, para dividir essa conversa aqui com vocês, junto comigo. E aí vou passar a palavra para a Ana, para ela também se apresentar, e aí a gente pode começar. Eu combinei com a Ana
para a gente concentrar perguntas ao final. A gente acha que o trabalho funciona melhor assim. Mas se vocês já quiserem ir adiantando e colocando no chat também, pode ficar à vontade, que a gente organizou de modo a deixar um tempinho para a gente ter esse espaço no final, tá bom? Ana Pazos. Olá, boa noite. Eu agradeço a Thaís e a Larissa pelo convite. É sempre um prazer estar ao lado da Thaís, com quem eu divido muitos projetos e sonhos da mediação. Né? Porque eu digo que quem conhece a mediação se encanta e não abandona jamais. Eu sou advogada, sou mediadora, certificada pelo ICFML, sou praticante de comunicação não violenta, facilitadora de justiça restaurativa e, junto com a Thaís, nós fazemos um LLM em gestão de conflitos. Nós ainda estamos cursando o LLM, mas, assim, é encantador e, sim, indico para todos que querem conhecer melhor os meios adequados de solução de conflito. Bem, nós combinamos que eu começaria a fala, né? Eu vou começar falando da mediação. E para vocês entenderem um pouco o que é a mediação, eu vou fazer uma contextualização histórica da mediação. Vou citar alguns referenciais da mediação. A mediação, ela existe no Brasil desde a Constituição de 1824, né? A gente nem tem conhecimento disso, a gente nunca nem ouviu falar disso, mas a mediação já existe desde a Constituição de 1824, onde se determinava que todos, antes de ingressarem no judiciário, eles deveriam comprovar que tinham tentado resolver consensualmente. Outro marco da mediação também foi a criação do sistema multiportas por Frank Sander, da Universidade de Harvard, em 1976. Ele teve uma ideia assim, que eu acho que foi genial. Ele entendia que sempre que alguém tivesse algum conflito, deveria ser feita a análise de todos os meios disponíveis para a solução. A mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação e o meio judicial também, claro, né? E, a partir daí, isso escolher qual desses meios seria o mais adequado, o melhor para solucionar aquele conflito. Depois de Frank Sander, outro ponto, né, que também marcou muito a mediação foram as ondas renovatórias de Capelletti. Vocês vão estudar em processo civil. Que ele tinha aquela primeira onda que falava do acesso dos hipossuficientes à justiça, a segunda onda que se referia à defesa dos direitos difusos e coletivos, e a terceira onda, que era o incentivo à utilização dos meios adequados de solução de conflito. E aí está a mediação. E, mais recentemente, nós temos o professor Kazuo Watanabe, que ele fala também da mediação. Ele é um encantado pela mediação, quando ele fala do acesso à ordem jurídica justa e destaca a relevância da mediação, destaca como uma relevância constitucional da mediação. Hoje, a mediação ela começou a ter destaque, né? Depois dessa contextualização, a legislação começou a dar destaque, notoriedade à mediação a partir da Resolução 125 de 2010, a resolução do CNJ, que ele consolida uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos meios consensuais de resolução de litígios. Né? Lembrando que nós temos uma cultura do litígio, né? Nós pensamos sempre que a melhor decisão é aquela decisão que é trazida pelo juiz, né? E essa decisão trazida pelo juiz, ela acaba isentando as partes e o advogado de toda a responsabilidade dos efeitos dela, né? E a proposta da resolução 125 é da utilização dos meios consensuais para a mudança dessa cultura do litígio, que somente o juiz é capaz de resolver
um conflito. E ela começa a considerar a mediação como um instrumento efetivo da pacificação social, de solução e de prevenção de litígios. E entende também que a mediação ela pode evitar a excessiva judicialização. E, com isso, a Resolução 125, ela cria os NUPEMECs, que são os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Litígios, né, que em todo Tribunal de Justiça tem, no Tribunal de Justiça tem o NUPEMEC, e o NUPEMEC ele tem atribuição para criar os SEJUSPs. Em todos os fóruns tem um SEJUSP, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Isso foi em 2010, foi criado, bacana, criaram os SEJUSPs, criaram o NUPEMEC, e pronto, criaram. Mas ninguém acreditava muito na mediação. Né? Ninguém utilizava muito a mediação. Aí, em 2015, veio o CPC. Aí, com a vinda do CPC, a mediação foi, assim, empoderada. Numa linguagem moderna, né? Uma linguagem mais usual, a mediação foi empoderada. Né? E ela teve um status maior como um caminho para solucionar o conflito. Tanto que o CPC ele dedica uma sessão inteira à conciliação e à mediação. A partir do CPC, a mediação começou a ser mais vista, mais falada, né? Bem ou mal, mas começou a ser mais falada e mais conhecida. Né? Tem aquele, quando você distribui a ação, você já tem que dizer se você concorda ou não concorda em fazer mediação. Então, ela começou a se popularizar, pelo menos o termo mediação começou a se popularizar. E o CPC, quando ele faz isso, quando ele dedica um capítulo inteiro, quer dizer, uma sessão inteira à mediação, é como se ele estivesse incentivando, né, os juízes, os advogados e a sociedade a dar um sim, a dar um crédito à mediação. Aí, logo depois, em 2015 também, surge a Lei 13.140. Essa lei é a chamada Lei de Mediação, e ela tem o mesmo propósito do Código de Processo Civil, que é o quê? Mudar a cultura do litígio judicial, né? Entendendo que a justiça está sobrecarregada e o Poder Judiciário não tem mais condições de arcar, de resolver todos esses conflitos que são trazidos a ele, né? Então, a lei de mediação, junto com o Código de Processo Civil, começa a incentivar muito a utilização da mediação. E qual é o objeto da mediação? O que eu posso trazer para a mediação? Qual conflito eu posso trazer para a mediação? Bem, a mediação, ela pode tratar de todos os direitos que são disponíveis ou dos direitos indisponíveis que admitam transação. E quais são esses direitos indisponíveis que admitam transação? Um caso, por exemplo, de família, né? Uma ação de alimentos, uma ação de guarda, uma ação de visitação, né? São direitos indisponíveis, mas que admitem a transação. E qual o diferencial? Quando é um direito disponível, as partes podem acordar e aquele acordo pode ser homologado ou não pelo juiz. Se for homologado pelo juiz, ele passa a ser um título executivo judicial. Se ele não for homologado, ele é um título executivo extrajudicial. Agora, quando se tratar de direito indisponível que admite transação, aí é obrigatória a oitiva do Ministério Público e esse acordo precisa ser homologado em juízo. Mas é só uma homologação. Claro, vai verificar se foram obedecidos todos os requisitos legais, né? Porque como se trata de direito indisponível, ainda que transacionável, verificar se obedece todos os requisitos legais. Né? Então, me perdi. Então, a Resolução 125, o CPC e a Lei de Mediação, apesar de todo esse incentivo, a mediação ainda não vinha sendo tão utilizada como era desejada. Mas, eis que surge o quê? A pandemia. E aí, como dizia Einstein, né?
Eu adoro essa frase dele, né? Que é no meio da dificuldade que surge uma oportunidade. Então, com a pandemia, o que aconteceu? O judiciário prevendo que assim, e que ele ia ficar sobrecarregado de ações, que ele não ia dar conta daquilo, que assim, que ele ia entrar em colapso. Ele começou a incentivar demasiadamente o uso da mediação. Inclusive, foi editada uma resolução, a resolução 326 do CNJ também, que altera vários artigos da resolução 125, passando a incentivar a mediação e troca a política judiciária, dizendo que é a política judiciária de tratamento adequado de conflitos, que antes não tinha essa palavra adequado, né? Ele cria o sistema de mediação e conciliação judicial, cria o sistema de mediação e conciliação à distância. Então, assim, foi um super incentivo à mediação. Aí sim, todos passaram, todos não, mas a maioria, né, das pessoas que utilizam o judiciário, passou a entender, né, os benefícios da mediação e acreditar que a mediação é eficiente, que a mediação é eficaz, né? Porque começa a se dar conta que a cultura beligerante vai acarretar o colapso do judiciário, o colapso das instituições, das relações, e aí começa a incentivar fortemente o uso da mediação. Só para dar um exemplo, com a pandemia, o número de ações na área empresarial assim, explodiu. Porque, assim, imagina a quantidade de empresas que deixaram de funcionar, que tiveram que encerrar essas atividades definitivamente, e o que o encerramento dessas atividades acarretou a quantidade de credores que deixaram de ser pagos, de empregados que deixaram de receber. Então, imagina se a quantidade de ações que se ingressaria no judiciário. E se a opção pela mediação, como poderia ajudar a todos, né, para essa solução? Seria uma solução mais rápida, mais eficaz e que pudesse realmente ser cumprida pela empresa, né? Então, começou a ter esse incentivo bem grande, né? E passou a entender que a melhor solução para o litígio, né, que essa é a proposta da mediação, né, é entender que numa sociedade onde os cidadãos resolvem os seus conflitos, é uma cidade que ela é mais pacificada, deixando para o Poder Judiciário somente os casos que restaram infrutíferos. Então, a partir daí, começou o incentivo à utilização da mediação. Thaís, com você. Bom, depois dessa contextualização que abrangeu tudo, enfim, de como a mediação hoje ganhou o espaço e a relevância que tem, eu vou trazer para vocês os princípios que norteiam a prática da mediação. Eles estão no artigo 2º da Lei de Mediação, que é a lei que a Ana Pazos trouxe para vocês, a Lei 13.140, e também estão na resolução do CNJ. É um rol um pouquinho grande e eu vou tentar ser breve, só para vocês entenderem como que o trabalho da mediação, assim, o que norteia o trabalho da mediação, quais são os parâmetros que norteiam a mediação, o que a gente tem como princípio. O primeiro princípio é a imparcialidade do mediador, e pela relevância, né, é algo tão primordial, é o princípio mais caro da mediação, é esse. Ele é tão importante que ele está no próprio conceito de mediação, porque a mediação nada mais é o quê? Que é uma forma o mediador, ele é um facilitador do diálogo entre as partes, enquanto um terceiro imparcial. Então, a imparcialidade do mediador, ela garante que a sua atuação não vai permitir, né? Ele é uma pessoa equidistante do que as partes estão vivendo,
apesar do mediador não dar solução, na mediação a solução ela é construída pelas partes. Mas é importantíssimo que esse terceiro, que vai facilitar esse diálogo, que ele esteja nesse lugar de distanciamento e de críticas ou não ao termo imparcialidade, se é possível ou não. Larissa depois pode trazer esse tema para vocês, que é um tema que me acompanha, eu reflito bastante. Se é possível a gente ser imparcial, olha a cara do Alain. Daí já deu um babado na nossa aula passada. Tá vendo? Ó, sem querer colocar lenha na fogueira, mas é uma reflexão que vale. Mas não vou trazer ela para cá, porque senão a gente vai ficar só nesse ponto, a gente não avança. Mas essa é a importância. O mediador, ele é essa pessoa, ele é esse terceiro imparcial que facilita o diálogo entre as partes. Outro princípio que a lei de mediação traz é a isonomia entre as partes. E o que é isso? As partes, quando sentam na mesa de mediação, elas têm que estar em igualdade de posições. Independente do tipo de mediação que o que eles vão discutir, se é, não sei, uma relação familiar onde um dos lados é o provedor, ou uma relação de trabalho em que um é o patrão, outro empregado, quando eles sentam em mesa, o mediador ele tem o dever de garantir isso, essa isonomia. Todos eles estão em igualdade de condições, a sugestão de um, a fala de um, não pode ter mais tempo ou ter mais importância do que a do outro. Outro princípio é a oralidade, porque na mediação a gente privilegia o diálogo, a fala, a conversa. Esse é o objetivo da mediação. Eu, quando faço o meu discurso de abertura com o mediano, eu sempre trago esse ponto. Eu falo, a mediação é esse espaço do diálogo, e é mesmo. E o princípio da oralidade garante isso. Por conta desse princípio, tudo que acontece, assim, os atos, as falas que acontecem numa mesa de mediação, elas não são reduzidas a termo, que é como a gente fala. Diferente de uma audiência, em que tudo que é falado pelas partes é reduzido a termo, consta formalmente do termo de audiência, na sessão de mediação isso não acontece. Em razão do princípio da oralidade. O importante é o diálogo, é a conversa, e aí ligado diretamente ao princípio da oralidade está o princípio da confidencialidade ou do sigilo, que também está garantido lá na lei de mediação, que garante o quê? A mediação ela é um instituto pela sua natureza sigiloso. Então, não só o mediador, como as partes que estão em mesa, elas têm o dever legal de manter em sigilo tudo que é falado ali. As coisas que são faladas em mesa de mediação, elas não podem servir de prova no processo judicial. O mediador ele é impedido pela lei de figurar como testemunha, eventualmente, ou advogar para uma das partes. Também não se pode usar do Instituto da Mediação para, de alguma forma, querer, né, saber ou sondar qual é a estratégia da outra parte ou que argumento a outra parte vai trazer. Então, pelo princípio da confidencialidade também, não se vai para o termo lá, para a sessão de mediação, as coisas que são ditas, apenas ao final a informação do comparecimento e se houve ou não a construção de um acordo. A lei traz algumas exceções em relação ao sigilo, tá? Existem alguns casos para qual o sigilo pode e deve ser quebrado, mas o importante é a gente saber, assim, que essa é uma das grandes vantagens da mediação, inclusive. A gente sempre faz questão de trazer para as partes quando elas sentam em mesa. Porque, diferente de um processo judicial, que a regra é a publicidade, né? Qualquer pessoa pode ter acesso aos autos de um processo, saber a documentação, enfim, o que está sendo pedido, via de regra, tirando os casos de segredo de justiça. Na mediação, a regra é o inverso. É a confidencialidade. Então, as partes não se expõem, não se dá publicidade para questões íntimas, para coisas relevantes da sua vida pessoal. Essa é uma grande vantagem da mediação. Um outro princípio é a informalidade, e a informalidade em que sentido? A mediação ela não é formal como uma audiência. Ela tem, claro, regras, né, etapas a serem cumpridas, a serem observadas, que garantem o ordenamento do trabalho,
mas é um procedimento informal, não tem ordem para falar, lugar da mesa para sentar, uma coisa muito legal de regra. Na sessão de mediação, a orientação, né, a boa prática, orienta a gente a usar uma mesa redonda. Por quê? Porque quando a gente senta em círculo, estamos todos à mesma distância do centro. É diferente de uma audiência onde o juiz está em cima, num lugar diferente, primeiro perto estão os advogados, depois as partes. Na mediação, não. Sentamos todos em círculos e estamos todos em igualdade ali, em isonomia. Além da informalidade, tem o princípio da autonomia da vontade das partes. Por quê? Porque o mediador ele não traz nenhuma decisão, ele não é a vontade dele. O que prevalece é a vontade das partes sempre. Então, se as partes, através do diálogo, a gente costuma dizer, enfim, que o princípio básico da mediação é restabelecer o diálogo entre as partes. Por isso, o próprio CPC traz que ela é indicada para relações continuadas, para relações que vão precisar continuar e as partes precisam ou têm interesse de melhorar aquele diálogo. Você não, de repente, não vai virar melhores amigos, mas você vai conseguir, com a ajuda do mediador, que é esse terceiro imparcial, ouvir a outra parte, entender o lado dela, ainda que você não concorde, mas manter ali uma relação de civilidade, urbanidade, e aí a autonomia da vontade das partes garante isso, que as próprias partes é quem tomam as suas decisões e que constroem os seus caminhos. Inclusive, elas têm absoluta liberdade e flexibilidade para construir a solução que elas entendem melhor para aquele caso. Não precisa se basear em como normalmente o juiz julga ou o que normalmente acontece. Não. Você tem espaço para construir a sua decisão, a solução para a sua questão. Tem o princípio da busca do consenso, que aí ele é óbvio, que o que se busca com a mediação é a busca de um consenso mesmo. Então, buscar construir esse consenso entre as partes, ajudar as partes a chegarem a esse lugar de consenso. Tem o princípio da boa-fé também ainda lá na lei de mediação, que esse é um princípio que alimenta todo o nosso ordenamento jurídico, e aí, por óbvio, ele não estaria ausente. Assim, formalmente, né, a lei fez questão de trazer expressamente para não restar dúvida e não gerar margem de discussão, porque, óbvio, a boa-fé é exigida em todos os procedimentos do ordenamento jurídico, não seria diferente aqui. E aí eu estou trazendo, por fim, um princípio que esse está só na resolução. Larissa, quer falar? Não? Estava com uma convidada especial ali no vídeo da Dayana, querendo dar tchau pra gente. E a gente tem o princípio da decisão informada, que está na resolução do CNJ, e eu trouxe para vocês pela relevância do que a gente defende. A Ana Pazos compartilha do mesmo pensamento que eu, esse é um princípio muito importante na mediação, que as partes, para tomarem qualquer decisão, elas devem estar plenamente informadas dos seus direitos e das consequências jurídicas de cada escolha que elas fazem, e para ter essa ciência, para que a decisão seja informada, é fundamental a presença do advogado no procedimento da mediação, porque o advogado é quem vai, diferente do procedimento comum, ele é quem vai garantir a parte, a ciência de cada escolha, de cada construção que ela queira fazer e qual a consequência jurídica legal para a vida dela. Seguindo aqui, eu destaquei os tipos de mediação para vocês saberem, assim, conseguirem ir colocando, né, nas gavetinhas, encaixar aí na cabeça, tipo, pô, Thaís, eu já entendi o que é mediação, mas onde e como é que a mediação acontece? A mediação, ela pode ser, primeiro, judicial, e aí, por óbvio, é a mediação que acontece dentro do Poder Judiciário, como a Ana Pazos trouxe, depois do CPC, né, a partir de 2015 para cá, ela passou a ser obrigatória no início do procedimento, claro, podendo ser dispensada se as duas partes se manifestarem que não têm interesse, mas ela também pode acontecer em qualquer momento do processo, então às vezes as partes não conseguiram construir um acordo num primeiro momento, mas às vezes depois de um tempo, ou os processos que ainda estão em trâmite e são antes do CPC de 2015, se as partes entenderem que elas podem fazer o requerimento e em qualquer momento do processo judicial é cabível mediação.
Sendo dentro do ambiente do Poder Judiciário, a mediação também pode ser pré-processual, que ainda está dentro ali da mediação judicial, mas ela pode ser pré-processual, então, de regra, eram para existir CEJUSCs, né, que são os Centros Judiciários de Cidadania e Justiça, não lembro exatamente agora a sigla, quer dizer, depois a Ana Paula se lembrar completa. Ela pode ser pré-processual, então você tem uma questão, tem um problema, você quer resolver dentro do judiciário, mas não quer ainda dar entrada com o processo, você pode formalizar ir lá no Sejusc, fazer um pedido e ele é submetido para mediação mesmo sem ter um processo judicial. A mediação pode ser extrajudicial, e aí quando ela é extrajudicial, ela acontece de maneira privada, onde as partes buscam, as partes podem de comum acordo, a gente está muito difícil aqui no nosso diálogo, a gente não está conseguindo, vamos fazer uma mediação, ou o advogado pode sugerir as partes quando entender cabível, enfim. Ou ela pode ser extrajudicial também, quando as partes estão ligadas a um contrato que prevê, que tem uma cláusula de previsão de mediação, a gente chama de cláusula escalonada, tem alguns contratos que prevêem, olha, se a gente precisar discutir qualquer relação decorrente desse contrato, nós vamos, ao invés de entrar no Poder Judiciário, antes a gente obrigatoriamente tem que se submeter a uma mediação. E nesses casos ela acontece extrajudicialmente. Ou a mediação ela pode ser online, e aí a abreviação para expressão de como isso funciona em inglês é ODR, seria Online Dispute Resolution, ou em português a gente fala RDO, que é a resolução de disputas online, ela é expressamente permitida pela lei de mediação, lá no artigo 46, e se entende que a resolução de disputa online é aquela resolução que utiliza alguma forma, alguma tecnologia ou de informação ou de comunicação para ajudar a ordenar no fluxo do trabalho. Esse tema, ele é muito controvertido, só esse tema daria uma aula inteira, porque é controvertido na doutrina que estuda e que pensa a mediação, se qualquer tecnologia transforma aquela mediação numa ODR ou não. Mas aí a gente não vai entrar nessa discussão nesse momento, que não é nosso foco, mas só para vocês saberem que a mediação, então, ela pode ser judicial, extrajudicial ou através de resolução de disputas online. Vou passar a palavra para a Ana Pazos, que vai trazer para vocês as etapas da mediação. Bem, a mediação, como a Thaís falou, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Tem uma pequena diferença quando da extrajudicial para a judicial. Quando é a extrajudicial, nós temos uma pré-mediação. E o que é essa pré-mediação? As partes, aconselhadas pelos seus advogados ou os advogados, eles vão escolher o mediador, né? Quando as partes conjuntamente decidem pela mediação, ambas escolhem conjuntamente um mediador. Quando uma parte opta pela mediação e a outra parte ainda será convidada, ela escolherá o mediador sozinha. E como vão escolher o mediador? Tem um cadastro de mediadores no CNJ, que tem mediadores do Brasil todo, e tem o cadastro do ICFML, aquele instituto que eu e Thaís fazemos parte, que é um instituto que reúne, ele é referência na qualidade dos mediadores, né? Está lá no CNJ também, né, Ana? Pelo amor de Deus. A gente também está lá no cadastro do CNJ. Sim, estamos no cadastro do CNJ, do TJ e do ICFML, Thaís. Todo cadastro nós estamos, né? Então, e aí vai ocorrer a pré-mediação. O que é essa pré-mediação? É uma reunião informativa, onde o mediador ele vai informar a parte ou as partes o que é a mediação, como ela se desenvolve, quais são as regras, e vai esclarecer que se espera que as pessoas envolvidas, que as pessoas que dizem sim à mediação, que elas atuem colaborativamente, né? E que demonstrem ter esforços, né? Para uma autocomposição, né? Na pré-mediação, o mediador também vai ouvir o caso e vai ver se ele é adequado ou não à mediação.
A pré-mediação, ela pode ser conjunta, né, com as duas partes, ou pode ser, o mediador pode ouvi-las separadamente. E após as partes tomarem conhecimento do que é a mediação e concordarem em participar da mediação, se inicia a mediação propriamente dita. Aí ela vai se encontrar com a mediação judicial, porque na mediação judicial não tem essa fase da pré-mediação. A mediação judicial, as partes já são encaminhadas diretamente para a sessão de mediação. Então, vamos lá. Agora vai caminhar junto, tanto a extrajudicial quanto a judicial. Então, é iniciada a sessão de mediação. A sessão de mediação, ela começa com um discurso de abertura, e nesse discurso de abertura, o mediador ele vai apresentar, né, no caso da judicial, e reapresentar, no caso da extrajudicial, a mediação. Todo o passo a passo do processo de mediação, os princípios que a Thaís falou, e como é o procedimento. E ele está ali para esclarecer eventuais dúvidas que as partes tenham, e quando elas dizem, e ele, como é voluntário, o mediador tem que novamente perguntar: vocês aceitam participar desse procedimento de mediação? E quando as partes dizem sim, elas estão ali selando um compromisso com a proposta colaborativa e esquecem a competição. Elas trocam a competição pela proposta de entendimento, de colaboração. E se inicia o processo de diálogo. Logo após o discurso de abertura, é feita uma sessão conjunta. O que é essa sessão conjunta? São ouvidas os relatos das partes. Cada parte fala e a outra ouve. Enquanto uma estiver falando, a outra não pode se manifestar. É o que nós chamamos de escuta ativa. Por quê? Porque é uma oportunidade que a pessoa que está falando de expor o ponto de vista dela em relação àquele assunto, em relação ao conflito. E é também uma oportunidade de quem está ouvindo de entender quais são os interesses e as necessidades de quem está falando, de entender o que aquele conflito representa para quem está falando. E depois, como o processo é todo isonômico, né? Como a Thaís já falou, a outra parte terá a oportunidade de falar pelo mesmo tempo. E durante essa fase, o mediador ele vai estimular com perguntas, né? E ele vai estimular com perguntas sempre com conotação positiva, levando ao estabelecimento de um diálogo entre as partes, que as partes percebam as informações que são trazidas, né? Que elas percebam os pontos convergentes, né? Porque às vezes a pessoa chega na mediação achando que assim, cada um quer uma coisa diferente, né? Mas que, na verdade, às vezes eles começam, depois da fala, depois da oitiva, eles começam a perceber que tem vários pontos convergentes, vários pontos em comum, né? Durante essa fala, é estabelecida uma pauta de trabalho. O que é essa pauta de trabalho? É onde se estabelece quais são os pontos do conflito, os pontos que querem solucionar em relação ao conflito, né? Um exemplo, numa ação de visitação, vai se estabelecer o que? É ação de visitação. Então, vamos estabelecer as férias, vamos estabelecer os feriados, vamos estabelecer o aniversário da criança. Então, isso é feito uma pauta até para organizar o diálogo, né? E para que se crie soluções para cada ponto da pauta, para que fique organizado mesmo, senão começa a se falar de tudo e não se resolve nada, né? Nessa sessão conjunta, depois de definida a pauta de trabalho, o mediador também pode entender que é melhor ele ouvir as partes separadamente. Ele vai ouvir uma e depois a outra, e pelo mesmo tempo. E o que é importante, essa oitiva individual, né? Essa reunião individual? Porque nessa reunião individual, a pessoa se sente mais à vontade, muitas vezes, para trazer pontos que ela fica inibida de falar na frente da outra, não se sente à vontade de falar na frente da outra, ou às vezes é alguma coisa muito íntima, né? Ou então, às vezes, é um ponto fraco. Então, isso é importante o quê? Que o mediador conheça
o conflito, né? E que ele possa estimular a parte a refletir sobre as possíveis soluções, né? Então, nessa fase, é sempre importante que o mediador que ele provoque a reflexão em relação à Bhatna e ao Watna. São expressões em inglês, né? A Bhatna quer dizer melhor solução para o conflito e a Watna qual é a pior solução para o conflito. Então, vai fazer com que a pessoa reflita, né? Daquele conflito dali, o que de melhor pode acontecer e o que de pior pode acontecer. E entre esse o melhor que possa acontecer e o pior que possa acontecer, o que ela já tem garantido, né? Então, a partir dessa reflexão, o melhor é isso, é o que eu quero. O pior é isso, e eu tenho isso. Então, a partir daí, ela vai começar a elaborar soluções que possam atender às necessidades dela e da outra parte, né? Porque a melhor solução é que atenda a ambas. Depois dessa reunião individual com as duas partes, né? E ele faz com que as partes reflitam sobre isso, sobre a Bhatna e sobre a Watna, e o que ele já tem, vem novamente uma reunião em conjunto. E nessa reunião em conjunto, o que acontece? Quando começa assim, a elaboração das soluções criativas, né? Podemos dizer que inicia a negociação. E nessa fase tem uma técnica em inglês que diz que é a técnica dos 5 Ws, que é who, quem, what, o que, o where, onde, why, por quê e o when, quando. Então, perguntas sempre iniciadas por quem, o que, onde, por quê, quando, né? Que essas perguntas se entende que elas permitem que você conheça o outro e que você conheça o problema. E as perguntas utilizando os 5 Ws, elas podem ser feitas a todo momento, né? Você pode perguntar por quê, mas por quê? Sempre um porquê em cima da resposta, né? Você faz perguntas abertas e perguntas fechadas. Você faz perguntas abertas para entender o problema, uma visão macro, e depois você vai fazendo perguntas fechadas numa visão micro do problema. E nessa fase também, além de criar as soluções, sempre são estimuladas pelo mediador, mas o mediador ele não pode sugerir, ele não pode dar soluções, porque o mediador, como a Thaís falou, ele é imparcial, né? Ele estimula o diálogo e ele estimula a criatividade. E outro ponto importante é que nessa fase ele também explora a possibilidade de execuibilidade dessas alternativas, porque podem criar alternativas que não sejam execuíveis. Então, ele também checa a todo momento quanto à execuibilidade dessas alternativas. Depois dessa fase de negociação, vem a fase de elaboração do termo de acordo. Pode acontecer também das partes entenderem, assim, porque uma mediação dura, em média, umas 2 horas, pode até ultrapassar um pouco, ou ser um pouquinho menos, mas não deve se prolongar muito mais do que isso, porque começa a ficar cansativo e começa a ficar improdutivo. Então, as partes podem também entender que, assim, olha, já está cansativo, não dá para continuar mais, o mediador mesmo sente isso, e pode remarcar, você pode remarcar para uma outra sessão, né, para dar continuidade. Você pode marcar várias sessões, não precisa começar e terminar na mesma sessão, né? Você pode ter várias sessões, você pode marcar uma sessão e esperar as pessoas, precisa de uma determinada informação, que a pessoa, uma das partes vai demorar a conseguir essa informação, então você pode remarcar essa sessão para daí uma semana, 15 dias, um mês, vai depender, como o procedimento é flexível, vai depender da necessidade que as partes terão para esse novo encontro, né? E as partes chegando a um acordo ou não, elaborado o termo de acordo. Se elas não acordarem nada, que não é problema nenhum, não é porque houve uma mediação que tem que sair um acordo.
Pode acontecer de não sair um acordo, e está tudo bem. Isso não é problema, você não fracassou na sua mediação, você não é um mediador fracassado porque não realizou um acordo. Às vezes as partes chegam à conclusão que não tem como acordar nada, ou então que não tem executibilidade, que não vão conseguir cumprir, então não é feito o acordo, e está tudo bem. E também pode ser feito um acordo, e esse acordo pode ser total ou parcial. Por exemplo, no divórcio, pode-se acordar quanto ao divórcio, quanto ao nome, mas não se acorda quanto a partilha do carro, da casa de praia, mas a casa da cidade onde o casal residia não se acorda. Então, é feito um acordo parcial. E pode ser feito, não há problema nenhum. Esse acordo ele também pode ser provisório ou definitivo. De repente, as partes, quando eu falei, dei o exemplo da visitação, acordam a visitação e falam, olha, mas eu não sei se vai dar certo, não sei se vai ser bom assim, não sei se a criança até vai se adaptar. Então, se faz um acordo provisório e marca, olha, esse acordo é provisório, vai valer por 6 meses, até para a gente experimentar, ver se dá certo, se é razoável para todos, se é conveniente para todos. E é marcada uma nova sessão, também 6 meses, e a partir dali pode-se fazer um acordo definitivo, ou pode fazer, não, olha, eu acho melhor testar de uma outra maneira, também não há nenhum problema nisso. E assim como pode ser um acordo definitivo. Lembrando que quando se tratar de direito indisponível que admita transação, há necessidade da oitiva do Ministério Público e homologação pelo juiz. Thaís, e o mediador? Como que ele atua nisso tudo? Se você falou, me escapou, Ana, mas eu vou só trazer a expressão ganha-ganha, porque ela é uma expressão muito comum quando a gente fala de mediação, que é o resultado, quando há acordo, a intenção é construir um resultado ganha-ganha, que seja onde as duas partes saiam ganhando. Aí, em relação à mediação, a gente está quase se encaminhando para o fim do que a gente ordenou. E aí, só para a gente, para eu garantir aqui que a gente vai seguir juntos, todo mundo para a mesma página, para o mesmo momento, só pontuar que a gente trouxe, então, para vocês o conceito e essa contextualização histórica, os principais princípios que norteiam a mediação, os tipos de mediação, as etapas da mediação e os resultados que podem surgir dessa mediação. E aí eu vou trazer para vocês aqui agora, só para vocês entenderem. Então, tipo, Thaís, eu tô achando muito legal que a mediação, você e Ana falaram, e realmente dá para entender por que todo mundo se apaixona por isso. Mas então, quem é o mediador? Quem pode ser mediador? O que precisa para ser mediador? Então, o mediador ele pode ser judicial ou extrajudicial. Para ser mediador judicial, e aí, como é para você atuar, né? Dentro dos sejusques, nos fóruns, o mediador judicial, ele precisa ser, primeiro, qualquer pessoa capaz e que tenha qualquer graduação em nível superior por, no mínimo, 2 anos de formado. Pode ser qualquer curso, não precisa ser direito. Então, ele precisa ser uma pessoa capaz, ser graduado no mínimo 2 anos em alguma instituição que seja reconhecida pelo MEC, e ele precisa, além disso, de capacitação, que vai ser para a atuação no mediador judicial, ou um curso ministrado dentro do próprio tribunal, ou o curso nas instituições que são cadastradas nos NUPEMECs. E esses cursos, nessa capacitação, ela obedece os parâmetros curriculares que são estabelecidos pelo CNJ, de número de horas do curso, de horas teóricas e de horas práticas. Ou o mediador pode atuar de maneira extrajudicial, e aí, para atuação extrajudicial, ele vai precisar ser uma pessoa capaz e que goze da confiança das partes e que tenha um curso de capacitação. A Ana trouxe, na fala dela anterior, dizendo isso, né? A atuação no tribunal, além do seu cadastro, quando você quer ser um mediador judicial, além de você cumprir determinados requisitos das horas teóricas do curso e de um número mínimo de horas práticas para estar
uma condição, né, de regularidade junto ao TJ, você também, cumprindo determinados requisitos e com a validação do NUPEMEC, você consegue constar do Cadastro Nacional de Mediadores, que é o cadastro no CNJ. Eu e a Ana, a gente está em todos os cadastros, a gente é muito rata de prática e de estudo, a gente não larga isso. Ou mediador extrajudicial, enfim, que a gente tem conhecimento, pode até ser que existam outros e a gente também não saiba, mas é a forma, vamos dizer assim, um lugar, né, onde você encontrar mediadores é o ICFML, essa sigla que é o Instituto, que quer dizer Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. O que é? É uma instituição de nível internacional cuja certificação é feita em países de língua portuguesa. Então, não só no Brasil, tem na França, tem em Portugal, tem mediadores em vários lugares do mundo, em países que falam português. Você pode, enfim, se submeter a uma série de avaliações e seu padrão de prática sendo aprovado, você passa a constar dessa lista que é uma lista que certifica, né, a sua prática, não só se você fez o curso, enfim, mas você passa por uma série de avaliações para testar a qualidade do seu trabalho. E aí, para a gente encerrar o tópico de mediação, a gente trouxe muita informação em muito pouco tempo, mas a nossa intenção era isso, era trazer o maior número de informação possível para despertar em vocês, nem que seja isso, essa curiosidade, vocês vão ficar lá no pé da Larissa, e a Larissa ficar no nosso pé e a gente volta, porque a gente é dessas. A Ana vai trazer para vocês, agora, para a gente fechar, da importância, enfim, do advogado na mediação, que também a mediação ela abre essa outra porta. Quando a gente fala de mediação, a porta que ela abre não é exclusivamente para você se tornar mediador. Tem um mercado de trabalho aí que a Ana vai falar melhor para vocês, que é o advogado na mediação. Bem, vamos lá. Começando pelo princípio da decisão informada. Porque só quem pode informar ao mediando, quanto à questão legislativa, quanto à validade do acordo dele, qualquer dúvida jurídica, né, é o advogado, porque o mediador, ele é imparcial. O mediador, ele nem sempre é advogado. Eu e a Thaís, por exemplo, somos advogados, mas tem inúmeros mediadores que não são advogados. É qualquer curso superior, formado em qualquer curso superior, 2 anos de formado em qualquer curso superior. Então, nem sempre ele tem conhecimento jurídico. E ainda que tenha conhecimento jurídico, ele, assim, se desfaz daquela profissão e coloca a capa de mediador, né? Então, quando ele coloca a capa de mediador, ele esqueceu a outra profissão dele, a profissão de origem. Ele é totalmente isento, ele ali é um facilitador do diálogo. Então, o advogado é muito, muito importante para o princípio da decisão informada, até para saber da execuibilidade daquele acordo, saber se é possível, se tem algum direito sendo violado. Então, é muito importante o advogado. Eu gosto de ressaltar isso, porque às vezes o advogado pensa assim, eu não vou fazer mediação, não, o que eu vou ficar fazendo lá? Eu vou ficar lá calado, sentado ao lado do meu cliente, só ele fala? Quem chama atenção, o protagonista, né, quem vai resolver tudo é o mediador e eu sou advogado. Não, o advogado ele não perde o protagonismo dele. Ele vai ser sempre o protagonista. Até porque o cliente escolheu ele uma relação de confiança. Então, se ele aconselha, se ele sugere que seja feita a mediação, mostrando para o cliente dele que aquilo dali é um bom caminho, o cliente vai confiar nele. Ele é o protagonista da resolução do conflito. Né? Ele vai mostrar para o cliente que aquela decisão é... Ai, gente, desculpa, o cachorro começou a latir. Espera aí. Spike. Porque um cachorro está latindo na rua e ele está ouvindo. Então, ele vai informar para o cliente que o quê? Que a mediação é um procedimento mais célere, é um procedimento mais barato, menos custoso, né? Custoso emocionalmente e custoso financeiramente. Tem menos desgaste emocional, porque o processo judicial ele é muito desgastante. Ainda que você tenha razão, é muito desgastante. Né?
além de toda a demora. Imagina um processo que se arraste por 5, 6 anos, enquanto numa mediação você pode resolver isso às vezes em 1 mês, 2 meses. É menos oneroso, mas não é menos oneroso porque ele vai pagar menos ao advogado. Às vezes o advogado fala assim, eu vou decidir tão rápido, você resolver isso tão rápido, como que eu vou cobrar? Não, você vai cobrar o mesmo que você cobraria, até porque, olha como você está sendo bom, como você está sendo eficiente em resolver rápido. O advogado bom não é aquele que é moroso, que é tão moroso quanto a justiça. O que resolve mais rápido, com menos desgaste para o cliente, também é um bom advogado. Então, os honorários dele não diminuem porque ele utiliza a mediação. E a OAB fala isso. No Estatuto do Advogado, ele diz que o advogado deve promover os meios consensuais, e isso não diminui a atuação dele como advogado, ele não é menos advogado porque ele optou pela mediação, ele não é um advogado fraco porque ele fez acordo, né? E às vezes as pessoas pensam, muito fraco, faz acordo, aceita. Não, na maioria das vezes, um bom acordo é muito melhor do que uma disputa judicial, né? Como a Thaís falou, um bom acordo é aquele ganha-ganha, em que as duas partes saem satisfeitas, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que, assim, que hoje em dia o advogado tem que ser disruptivo. E vocês que estão no começo do curso de Direito, né? Estão no 4º período, vocês ainda têm 6 períodos pela frente. Então, assim, vocês estão pegando uma nova fase do judiciário, uma nova fase do direito. Então, assim, aproveitem isso. Assim, esqueçam que o advogado bom é o advogado beligerante, que é o advogado combativo, né? O advogado hoje tem que ser disruptivo. Ele tem que estar voltado a esses novos valores e propósitos da sociedade, da cultura de paz, a proposta do judiciário, né? E é importante lembrar que a OAB, né, que é o órgão de classe e defensora dos advogados, nesse cenário de instabilidade econômica, né, na crise coronavírus, nessa crise sanitária, ela sugere que sejam adotados os meios consensuais de solução de conflitos, né? Notas publicadas, toda a OAB, de norte a sul do país, era com essa orientação. E hoje a OAB já promove várias palestras indicando a mediação, promovendo a mediação. Então, é muito importante que vocês já venham com essa nova concepção do direito, essa nova concepção de solução do litígio, né? Porque é um caminho assim, enorme que vocês têm pela frente, né? Vocês terão outras palestras, a Márcia vai falar da advocacia consensual, que está muito ligada à mediação e a outros métodos, e se apaixonem por isso, tá? Porque a mediação dá infinitas oportunidades para o advogado. Ele vai continuar cobrando do mesmo jeito, e ele vai continuar sendo o protagonista, ele vai continuar sendo o gestor do conflito, porque o advogado é isso. O advogado é um gestor do conflito, e o gestor tem que gerir da melhor forma, e a melhor forma não pode ser sempre a judicial, né? Ele deve fazer aquela análise lá de quando eu falei do Frank Sanders, daquela ideia dele, de você verificar todos os meios existentes, todos os meios colocados à disposição e ver qual é o melhor para o seu cliente, qual melhor se enquadra no caso do seu cliente, né? Assim, lembrando, quando eu falei de celeridade, às vezes uma parte está no Brasil, a outra parte está no exterior, teria que ter uma carta rogatória, sabe lá quanto tempo isso vai demorar, e você vai poder fazer uma mediação online e resolver numa sessão ou em várias sessões algo que demoraria quantos anos, né? E sabe lá até se resolveria, se a outra parte seria encontrada. Então, assim, é bom sempre pensar nisso, pensar nessas possibilidades, assim, pensar no Frank Sanders, lá com o Tribunal Multiportas, e lembrar sempre que, para o advogado, assim, como gestor do conflito, sempre vai ter uma solução. E que, raras vezes, a melhor é o judiciário. Exato. E aí a gente encerra o tópico que a gente ia falar sobre mediação. A gente vai ser bem breve para trazer só uma ideia sobre negociação, porque a gente convidou os alunos da Rural para dividirem a experiência deles com vocês,
que já vou dizer daqui a pouco elas sobre o que eles vão falar. Mas, então, sobre negociação, eu fiquei de trazer um conceito, mas pensar em negociação é algo que a gente faz muito intuitivamente, porque na nossa vida, a verdade é que a gente está negociando o tempo todo. Então, né, a gente está negociando com o marido, com o pai, com a mãe, com o namorado, com a namorada, o que é possível e o que não é. Quando vai fazer uma compra, a gente intuitivamente negocia muito o tempo todo. Aí eu trouxe um conceito, assim, um conceito bem simplesinho que eu gosto, ele traz a ideia de que a negociação ela é um processo de influência para uma tomada de decisão quando os interesses divergem. Ou seja, as partes estão dentro, né, vivenciando alguma situação com motivações e objetivos competitivos. E eu gosto dessa ideia de competitivo, mas não quer dizer necessariamente opostos. Então, a negociação é isso, é uma forma para a gente conseguir chegar a construir um acordo. Muito se fala em negociação, que a ideia, né, que o bom negociador é aquele que consegue construir com outra parte uma ideia para fazer o bolo crescer, ao invés de dividir o bolo, partir o bolo ao meio em fatias. A boa negociação seria essa, em que as pessoas focam em criar soluções, enfim, trazer soluções criativas para que potencialize, maximize os ganhos que eles teriam do que simplesmente uma ideia simplista de divisão. A ideia seria ter um foco em cooperação. Ana, eu já te passo a palavra, caramba, quando eu falei que ia ser breve, eu estava sendo sincera, viu? A Ana vai trazer a ideia de negociação por interesse, certo? Não sei se você vai trazer os 7 elementos de Harvard. Eu vou falar dos interesses. Posso? Claro. Então, como a Thaís falou, nós negociamos o tempo todo, né? E que é importante ampliar essas opções, né? Então, para aumentar o bolo, como ela falou. Então, vou dar o exemplo de uma historinha que, assim, que todo mundo da mediação conhece, que é a história da laranja. Que eram 2 filhas e a mãe, e elas estavam chorando que as 2 queriam a laranja. Aí o que a mãe fez? Pegou a laranja, repartiu ao meio e deu metade da laranja para cada uma. Vocês iam achar assim, foi a melhor solução, foi a solução justa. Só que a mãe não perguntou antes para as filhas para que elas queriam a laranja, né? Então, assim, ela deixou de aumentar o bolo, porque uma queria para fazer um doce e a outra queria para fazer suco. Se ela tivesse perguntado, ela poderia ter feito o suco com as 2 metades e dado a casca das 2 metades para outra que queria fazer o doce. Então, é nessa ideia que a Thaís falou, de aumentar o bolo, né? Então, quando você pergunta ao outro o que ele deseja, quando você verifica quais são os interesses do outro, quais são as necessidades, né? Qual era o interesse? Fazer o bolo. Qual era a necessidade? Ter todas as cascas, né? Você aumenta o bolo e gera uma satisfação maior, né? E essas técnicas também são usadas lá na mediação. E a negociação, quando a gente está acostumado com uma negociação, que é a negociação de barganha, né? E a barganha, o que é? É aquela coisa de dividir, ou um ganha e outro perde. Mas nós temos que abandonar essa ideia da barganha e que é a negociação baseada em posição. Eu quero isso porque eu quero, o que importa é quem ganha mais, quem leva mais, que é a negociação ganha-perde, e passar a ter uma outra visão de negociação, que é a negociação da escola de Harvard, que é a negociação baseada em interesses, que é a negociação ganha-ganha, onde ambas as partes saem satisfeitas, né? E essa negociação de Harvard, ela é baseada em 4 princípios, que é focar nos interesses e não nas posições, separar as pessoas do problema, criar múltiplas opções de ganhos mútuos e ter resultado baseado em critérios objetivos. Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses pontos, que aí a gente acaba entendendo quais são os elementos e qual é o interesse, qual é a proposta de Harvard, né? O que é
focar nos interesses e não nas posições, né? O interesse, o que é o interesse? O interesse é o motivo do porquê do nosso querer. É o que motiva o nosso querer, né? O que queremos, né? Por que queremos aquele querer, né? É diferente da posição, que é eu quero porque quero, né? E o que motiva isso? São as nossas necessidades, né? Então, é importante focar nos interesses e não nas posições. E o que são os interesses? É o porquê do nosso querer. É o que motiva a gente querer aquilo. E para que a gente descubra isso, a gente sempre descobre isso através de perguntas. E geralmente com perguntas abertas. Perguntas: por quê? Quem? Quando? Lembra daquele que eu falei que são os 5 Ws? Né? Para descobrir qual é o real interesse e abandonar a posição. O outro ponto é separar as pessoas do problema. Por quê? Porque o que é isso? A gente tende a personalizar o problema, né? E a gente não tem que levar todas as interpretações daquele problema para o lado pessoal. A gente, na negociação, a gente tem que ver o problema, não ver a pessoa, ver o problema. O problema é esse, e não a pessoa que está trazendo aquele problema. Né? Então, é importante separar as pessoas do problema. O outro ponto é criar múltiplas opções de ganhos mútuos. Então, isso costuma-se dizer que a gente faz através do brainstorming, que é ter várias ideias de como satisfazer aquele interesse, o meu interesse e o interesse da outra parte. Não adianta eu ter ideias só de como satisfazer o meu interesse. Eu tenho que pensar no interesse da outra parte também, até porque a solução é ganha-ganha. Quando eu estou criando essas opções, o que a gente sempre tem um pensamento que é um pensamento de ouro, né? Que a gente sempre pensa assim: o que eu posso oferecer para outra parte que ela queira muito e que não vai me fazer falta? Então, quando eu estou criando essas opções, eu sempre penso, eu desejo isso, mas o que eu posso oferecer para outra parte em troca? O que eu posso dar que não vai fazer diferença para mim e que vai agradar muito a outra parte? Esse ponto é muito importante para ter ideias que sejam aceitáveis, né? Que possam realmente construir uma solução. E o outro ponto importante é ter resultados baseados em critérios objetivos, né? E o que são esses critérios objetivos? Por exemplo, eu estou vendendo um carro e falo assim: eu quero 50 mil pelo meu carro. Por que você quer 50 mil pelo seu carro? Eu quero 50 mil porque eu quero. Isso aí é o quê? E aí vem o outro: não, eu te dou 45. Não, eu quero 50. Não, então 48. Isso está sendo o quê? Uma barganha, né? Por que eu quero 50 mil? Eu quero 50 mil porque eu quero? Não. Você tem que ter um critério objetivo. Não, eu quero 50 mil porque na tabela FIPE meu carro vale tanto. Não, eu quero 50 mil porque, apesar do meu carro, desse carro, esse modelo, esse ano, valer tanto, o meu tem peças originais, o meu tem baixíssima quilometragem, por isso que eu estou pedindo um pouco mais do que consta na tabela FIPE. Então, assim, é importante que você tenha sempre critérios objetivos, porque isso legitima o seu pedido. Porque se você não for baseado em critérios objetivos, assim, corre o risco de você cair numa barganha. Então, isso é muito importante. E, simplificando toda essa escola de Harvard, né, eu vou lembrar novamente daquelas da BATNA e da WATNA, né, que é a melhor alternativa para o acordo negociado, que é a BATNA, a WATNA, que é a pior alternativa para o acordo negociado, e que na negociação o advogado, com a visão técnica dele, ele vai ajudar
o cliente a explorar essa BATNA, que é a melhor alternativa para o acordo negociado, né? E vai ajudá-lo a ver a ZOPA, que é a zona do possível acordo, que eu falei anteriormente, né? Que a melhor alternativa é X, a pior alternativa é Y, e o que eu tenho aqui no meio do caminho, né? Isso aqui é a ZOPA, né? Então, eu quero vender, no exemplo do carro, né? Quero vender meu carro por 50, mas até 30 eu vendo, porque eu estou precisando muito vender, eu estou sem dinheiro, estou cheio de dívidas. Então, assim, eu quero 50, eu vendo até por 30, mas o ideal seria pelo menos 40. Então, aí a parte que quer comprar, pensa assim, olha só, eu queria mesmo era pagar 20, mas eu sei que 20 é muito pouco. Eu tenho 38 mil. Eu fecharia em algo aí em torno de 20, 38. O ideal para mim seria fechar em, sei lá, 22, mas eu tenho até 38. Então, qual é a zona do possível acordo? O outro venderia até 30, ele fecharia o negócio. O que está comprando, ele até 38, ele fecharia o negócio. Então, a ZOPA, que é a zona do possível acordo, fica aí, entre o 30 e o 38. Né? É como você colocasse no papel qual é o máximo e o mínimo de cada uma das partes e você vai ver ali qual é a zona que fica ali de interseção entre o máximo e o mínimo de cada parte. Tá? Aquilo dali é a zona do possível acordo. E nisso tudo, você faz também com o auxílio do advogado na negociação de Harvard, você faz o que se chama de análise SWOT. E o que é essa análise SWOT? Você analisa as forças, as fraquezas e as oportunidades para o negócio. Você analisa as suas forças, fraquezas e oportunidades e tenta analisar também com as informações que você tem da outra parte, né? E para isso é imprescindível para que se tenha uma solução com ganhos mútuos. E para isso também é imprescindível a atuação do advogado, a assessoria jurídica do advogado. Então, aproveito para mostrar mais uma vez a importância do papel do advogado nas soluções adequadas de conflito, nas soluções consensuais de conflito. E toda essa metodologia de Harvard, ela é estimulada a ser utilizada e foram criadas competições, né, para estimular nos alunos a adoção dessa negociação. E a Thaís vai falar melhor para vocês. Parece que eu já estava aqui um tanto quanto aflita. Não, Thaís! Porque eu queria deixar espaço para a cereja do nosso Sunday, a razão da gente estar aqui, a gente deixou para esse momentinho final, a gente convidou, para vocês entenderem, né? Nesse universo de mediação e de negociação, para os estudantes, primeiro vocês vão sair da faculdade muito à frente do que a gente saiu, vocês já vão sair sabendo fazer, ouvindo falar, o que a gente está aqui, soa muito para aprender. E existem no universo acadêmico, para os acadêmicos de direito, competições, tanto de negociação quanto de mediação, que vem crescendo muito. Só para entender a ideia das competições, elas surgiram da necessidade de tornar o ensino do direito mais dinâmico e também de proporcionar, né, enfim, aqueles estudantes que se dedicaram para aquilo ali a ter um diferencial no mercado de trabalho. Então, as competições nasceram nesse contexto de apresentar uma nova metodologia onde os alunos são colocados em primeiro plano, mas numa posição de proatividade. E acaba que os alunos mais qualificados, os mais preparados também acabam tendo oportunidades de mercado de trabalho, porque normalmente, né, os organizadores ou avaliadores dessas competições, eles são profissionais com experiência no mercado nacional e internacional.
Eu e a Ana Paula, uma dessas competições é a competição da Camarb, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Ela está rolando a etapa Sudeste, que já está acontecendo essa semana. No ano passado, eu e a Ana tivemos a honra de atuarmos como avaliadoras em uma dessas etapas das competições. E o universo é muito legal para quem é estudante, é uma oportunidade de aprendizado enorme. E a gente teve o prazer de ser convidada pela professora Ana Paula Bustamante, que ela já chegou, está aqui com a gente. Ela chegou aí um pouquinho depois que a gente tinha começado. A professora Ana Paula, ela é mestre em Direito e pós-graduada em Processo Civil, facilita círculos restaurativos e ela é a coordenadora do Núcleo de Prática da UFRJ e da Unigran Rio. E aí ela gentilmente convidou eu e a Ana Pazos para a gente preparar a equipe da Rural para o meeting de negociação, que é uma competição internacional. A gente teve a honra e esse desafio, e é por isso que os meninos da Rural estão aqui, para eles dividirem com vocês, do lado deles, como é que foi essa experiência. Acredito que talvez vocês não conheciam, nunca tivessem ouvido falar, mas aí a gente já planta essa sementinha aí, coitada da Larissa, estou dando mais trabalho para a Larissa não ficar no pé dela, mas é uma experiência que eu acredito que eles acharam muito legais. Não vou passar a palavra para você, Bustamante, só porque eu estou cuidando do nosso tempo. E aí eu não sei, Juan, Júlia e Ana Paula, como vocês se organizaram aí para o tempo de fala de vocês. Fique à vontade. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Júlia, eu sou estudante da Rural, terceiro período. Estou aqui me apresentando também para abrir a sessão agora, né? Que aí na seguida vem os meus amigos. E nós vamos estar respondendo algumas perguntas e repetindo para que vocês saibam do que a gente está falando, mas no geral falando da nossa experiência no meeting de negociação. Ana? Liga o áudio, Ana. Eu? Ana Paula Miranda, acho. Ela estava com um probleminha no áudio antes da gente começar. Acredito que ela ainda está com uma questão em relação ao áudio. Vou passar então a palavra para o Juan, tá bom, Miranda? Beleza. Eu sou o Juan, sou aluno do terceiro período juntamente com a Júlia. E esse projeto, esse intuito de participar do meeting de negociação foi feito pela nossa professora de Direito Civil, Ana Paula Bustamante, né? Que nos apresentou essas excelentes mediadoras. E o que motivou a gente de participar desse projeto foi tanto o caráter internacional, né? E de tantas faculdades importantes e renomadas participarem desse projeto. E também muito a parte que vai nos formar como a agregação de conhecimento e de conhecimento pessoal para a gente, né? E isso foi um dos que mais que motivou para a gente. Além da gente poder, infelizmente, em detrimento da pandemia, não conseguir a gente poder viajar para São Paulo, Bahia e possivelmente para os Estados Unidos, onde haveria a grande final do meeting de negociação. Aí eu vou passar a palavra agora para a Júlia para ela conciliar A Júlia está aí, mas... Pois é, não sei se ela teve alguma questão em relação à internet também. A gente teria o Lucas, que também ia trazer a participação dele, mas ele está sem energia lá onde ele mora, então, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente. Eu fiz uma provocação enquanto a Júlia não vem, eu mandei para eles umas perguntas só para eles pensarem, para eles trazerem a visão individual deles da experiência, apesar de ter sido uma experiência em grupo, como que aquilo chegou, enfim, cada um, e o antes, o durante e o depois. Juan, como você é o que está com vídeo com áudio, vai seguindo. Estão me ouvindo? Voltou. Travou o meu... Mas a gente escuta, pode falar.
Travei de novo. Pode falar, Júlia. Tá dando para te ouvir. Você escuta a gente, Júlia? Aham. Não estão me vendo, Então não? pode... Não, mas pode falar, a gente consegue escutar. Pois é. Eu vou pedir para o Juan dar prosseguimento, que eu vou tentar acessar pelo celular. Tá bom. Perfeito. Então, prosseguindo, a gente tinha grande expectativa de participar desse projeto, né? Porque seria a nossa primeira vez, a primeira vez da Rural nesse projeto, e tantas outras universidades públicas e privadas já iriam participar desse projeto. De primeiro, a gente levou um impacto, porque como a gente estava no terceiro período, a gente falou, nossa, como é que a gente vai participar de uma competição internacional desse tipo, se a gente acabou de entrar para o curso de Direito, mal sabemos do que se trata essa competição. Aí a gente foi de cara a tapa, né, para saber qual seria, e foi um dos melhores resultados, porque a gente conseguiu conciliar nossos estudos na faculdade com os estudos da mediação e dos meios consensuais que permeiam o MIT de negociação. A parte mais interessante que a gente gostou dessa competição foi o networking, porque a gente esteve em contato com diversas universidades, do norte a sul do Brasil, e diversos profissionais que também nos proporcionaram melhores conhecimentos acerca do tema. A gente comentou de cara a tapa, a gente sabia muito do que se tratava, de como era a competição em si, e a gente conseguiu um resultado bem favorável para a nossa equipe, com a primeira participação. Se não me engano, foi 15 equipes, a gente ficou em sétimo, para a primeira participação da Rural, e foi de grande prestígio. Eu acho que a Ana Paula gostaria de falar agora. Deixa eu ver aqui. Ela tá me mandando mensagem que ela não tá conseguindo acessar nem pelo celular. Ela tinha me enviado, enfim, as ponderações dela e como tinha sido a experiência para ela. Fez com muito cuidado. Eu acho que só a Júlia conseguiu. Conseguiu. Voltei, agora pelo celular. Então, pode falar. Tá dando eco? Um pouquinho. Peraí. A Júlia ainda está lá, observadora, equipe UFRJ. Era o nosso crachá para a competição. Tinham, né, os padrões de identificação no Zoom. Já está pronta para o do ano que vem. Agora melhorou? Tá tecnológica que eu estou percebendo, que tu tava usar o áudio de um lugar e a imagem de outro, né? Não tá fechado o microfone. Ai, gente, desculpa, é porque o notebook travou aqui, ele tá do meu lado, aí ficou dando esse eco, porque o microfone não tá desligado. Eu não sei em que ponto o Juan parou, mas eu vou começar falando das minhas expectativas. Eu entrei, na verdade, eu me inscrevi no meeting mais por causa da professora Ana Paula mesmo, porque ela falou super bem. E eu queria ver qual era, porque durante o meu tempo de escola eu nunca participei de nenhuma grande competição assim, entre escolas nem nada. Então eu falei, na universidade, vai ser na universidade que eu vou ter isso. E quando eu soube desse meeting, eu me inscrevi mais para ver como era, porque eu não tinha grandes expectativas de participar mesmo, 2 rounds, nem de nada, porque eu era de segundo período e por algum motivo eu acreditava que para você participar, você tinha que ter conhecimento da legislação. Eu não sabia que tinha um método de negociação, que tinha todo esse método de Harvard mesmo, e qualquer um podia fazer isso, era só estudar o método. Então, eu entrei sem grandes expectativas em relação a isso. Mas a caminhada mostrou algo totalmente diferente. Comecei muito tensa, né, por causa desse preconceito, né, que eu tinha. E com o passar do tempo, com o workshop que teve, eu fui vendo que não era bem assim e que
a negociação, tal como a mediação, elas são caminhos que são o futuro, como a Ana Paz sempre fica falando pra gente. E são muito inovadores. Eu fiquei muito surpresa, ainda mais porque eu tive a oportunidade de participar de todos os rounds. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito enriquecedora. E eu não sei se estou me adiantando. Então, Juan, pode ir para a próxima pergunta. Onde estamos? Você pode ir para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber agora a próxima. Quais seriam os valores diferenciais que você acredita que o Meeting nos agregou? Então tudo bem. Os valores diferenciais, com certeza, foi um método baseado em interesses. Para mim, foi uma inovação, porque eu não sabia nem que tinha um método para negociação, que dirá esse que nós vamos tentar evitar, nós temos que evitar a barganha e falar de igual para igual, sempre preservando a nossa confidencialidade, mas também dando muita atenção para os nossos interesses transacionáveis. Isso foi foi um aprendizado gigante para mim. Até para as próprias relações pessoais, eu sinto que eu posso aplicar isso, e é difícil, porque às vezes a gente cede muito, e em outras situações nós somos muito rígidos. Então, esse método, com certeza, eu acho que foi uma dos maiores aprendizados. Sim, exatamente. Completando com o que a Júlia falou, a gente aprendeu muito a separar as pessoas do problema. A gente estava ali como representantes do nosso parceiro, né? Ele nos contratou, então estávamos ali para representar os interesses que ele nos proporcionou para representar. Então, ali naquele ponto, a gente tinha que separar as pessoas do problema e focar apenas nos interesses. E, ao mesmo tempo que a gente focava nos interesses, a gente de negociação, qual seria o interesse da outra pessoa, para que a gente possa montar juntamente um acordo que beneficie não só a mim, mas a ele. E nessa parte de negociação, a gente tinha muito cuidado em saber lidar com as informações que nos eram dadas, porque haveriam as informações confidenciais, que dependendo, não nos ajudariam se a gente falasse para outra pessoa, por exemplo, a empresa do meu cliente está em crise, então será que isso nos ajudaria numa negociação? Então é melhor guardar para si. Então saber lidar com essas informações confidenciais e saber extrair e saber pegar o que a pessoa em si, do nosso parceiro de negociação, está tentando nos dizer através de umas palavras subjetivas, isso vai tornar um diferencial para a gente promover um melhor acordo que beneficie o ganho mútuo. E foi um dos melhores. Eu acho que a Júlia pode explicar mais sobre isso, sobre como a gente nos organizou e nos preparou para esse evento. Eu sou um pouco ruim com datas, mas nós começamos a nos preparar ainda em 2019, e o meeting foi início, quase meio desse ano, ainda mais por conta da pandemia, ele foi adiado. Então, salvo engano, acho que foram 6 meses, 5 de preparo, começando com 9 meses. 9 meses já, meu Deus do céu. Foi uma gestação, praticamente, nada. Então, foram 9 meses de preparo, e nós tínhamos, no início, reuniões mais espaçadas online, mas também tivemos presenciais, e foram incríveis, foram sempre reuniões com muita dinâmica, com muita conversa. A Ana e a Thaís foram super amorosas com a gente, sempre muito dispostas a ajudar, sempre falando com a gente, mandando material de qualidade. E elas foram muito, muito, muito boas pra gente, porque na competição nós descobrimos que tiveram equipes que nem coach tiveram. Se nós não tivéssemos, eu não sei nem o que seria da Rural, porque a professora Ana Paula já encaminhou tudo pra gente, e foi, assim, sensacional. Foi uma preparação que puxou bastante, principalmente no final, e
eu acho que foi muito enriquecedora. Foi algo que não ficou, com certeza não ficou só no meeting, e foi algo assim que nós olhamos agora com muito orgulho e agora com mais atenção e com um pouco de crítica para ver no que nós podemos melhorar. Nunca as nossas dificuldades nunca foram tratadas por elas como algo a se envergonhar. Nós tínhamos que falar para receber ajuda, e isso foi assim muito motivador para nós, porque nunca tínhamos tido contato com a negociação. Aí desse gancho eu pego para dizer sobre os aprendizados que a gente teve dessa competição. Essa competição, como se baseava em critérios muito subjetivos que a gente devia se preparar para conseguir lidar com o problema, a gente tomou conhecimento e conseguiu um grande aprendizado para si, para o conhecimento pessoal, para saber lidar com as pessoas ao nosso redor, enfim, diversas regras e critérios que também foram utilizados durante a avaliação, como as questões éticas, como você se tratava diante de questões éticas, fatores culturais, o quão você foi persuasivo ao propor um acordo ao seu parceiro de negociação, como você soube lidar com o tempo, se você teve equilíbrio de dar a palavra para outra pessoa falar e saber ouvir ao mesmo tempo, ter uma escutativa e saber organizar os fatos, tudo que você organizou durante o planejamento da pré-negociação para estar presente naquele momento. Então, o ganho de maior aprendizagem para mim foi esse contato com os diversos critérios que foram nos proporcionados e esse contato com o pessoal que participou, tanto os avaliadores, que foram super receptivos e agradáveis, quanto os próprios participantes, que souberam lidar muito com as questões culturais de pessoas de outros estados, regiões. Então, foi muito gratificante a nossa participação nessa competição. Ainda falando dos principais aprendizados, eu acho que o treinamento para o meeting, ele abriu portas para os outros meios consensuais de resolução de disputa, e isso até me deu uma oportunidade, como a gente estava conversando no início, de participar de uma certificação online do ICFML, e eu não imaginaria, porque isso é mediação, né? O ICFML é de mediação. E quando eu recebi o convite, eu fiquei meio preocupada. Eu não sei muito de mediação, embora ele tenha muito a ver com a negociação, mas também eu posso incluir essa experiência num aprendizado, num aprendizado muito importante que eu tirei dessa preparação, porque me abriu portas. Eu não sei se o Juan concorda comigo, mas estar na negociação fez o nosso networking se expandir muito, porque nós trocamos contatos no LinkedIn, nós conversamos com vários participantes, descobrimos outras competições, e isso, assim, é muito legal, é muito gratificante. Eu acho que todo universitário tinha que passar por isso durante a sua vida universitária. Sim, sim. Teve até uma parte que eu fiz uma entrevista de emprego semana passada sobre... Todos os participantes eram de direito, né? E dentre a entrevista, eu citei que eu estive presente nessa competição, me enturmei e busquei saber sobre os métodos consensuais que permeiam o direito. Então, isso foi um grande diferencial para que eu passasse para a segunda fase e para todos vocês, porque a grande diferença dessa é você saber gerir os conflitos. E muitas empresas, elas buscam pessoas que, dentro das relações pessoais que você vai ter na sua empresa, é você saber gerir bem o meio que você está, para você tanto promover o enriquecimento pessoal, mas também da empresa em si. Eu acho que a Thaís quer dar uma palavra agora. Eu estou explodindo de orgulho desses meninos. Olha como é que o meu coração aguenta. Gente, eu não sei se vocês já tinham acabado. A gente tem ainda, acho que um tempinho. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem mandar perguntas ou trazer algum questionamento. Essa da sua entrevista eu nem sabia, Juan, parabéns. A gente quis trazer eles porque eu acho que, enfim, a forma de vocês comunicarem é diferente do que a gente contar. E para a gente também, a gente
quase não se encontrou depois que passou o meeting, e aí propor essa reflexão para eles também, para eles olharem para a experiência, enfim, e agora a gente ouvir que esse feedback nesse nível de profundidade a gente também não tinha tido. Eu fico como honradíssima. Você viu, né, Larissa? Eles são muito dedicados. O nosso trabalho não é tão grande porque, olha, eles fizeram isso daqui, a gente trabalhou muito, a gente leu vários livros, a gente propunha muitos desafios e eles estavam ali dando conta de tudo. Então, a equipe ajudou muito, mas você tá vendo que, né, não é fácil. Esses meninos, segundo período, gente, como é que pode, né? Arrasaram, parabéns. Olha, e eu quero fazer um adendo, porque nas outras universidades, os alunos eram de 8º, 9º, 10º período. Eles eram os mais novos. E isso era conhecido de toda a organização. Tanto que todo mundo queria conhecer quem era a equipe da Rural. Eles disputavam para ser coach da Rural, porque tem o coach do dia do evento. Nós éramos coaches de formação e no dia do evento tem o coach do evento, que faz uma mentoria, né? Na verdade, são os mentores. Todo mundo queria fazer a mentoria, disputavam lá a Rural. E assim, falar para eles mais uma vez, toda vez que eu escuto eles falando, assim, eu me emociono, fico com os olhos cheios d'água. E assim, foi assim, uma honra, assim, eu tenho eterna gratidão pela Ana Bustamante, que é minha amiga há mais de 30 anos, por esse convite. A Thaís, que é minha parceira de caminhada. E assim, a esses alunos maravilhosos que só nos enchem de orgulho, quem a gente pensa sempre, toda vez que a gente vê alguma coisa interessante, que tem algum convite para fazer, é neles que a gente pensa. Com certeza, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para construir aí um cenário de oportunidades e dividir essa experiência tão rica com os alunos e trazer para o cenário da FAMIP, que é uma realidade em que nós, enquanto instituição e alunos que estão aqui presentes, podemos construir e trocar, aprender com vocês, aprender com os professores, com os profissionais e fazer essa troca que é tão importante. Pois é, eles ajudaram também, porque a gente participou da etapa Sudeste e eu não lembro se eram os 3 primeiros colocados ou o primeiro colocado ia para a etapa nacional, eram 4, né? Iam para a etapa nacional e depois, enfim, o aprovado do nacional iria para a etapa internacional e eles, porque tem uma etapa do meeting que se vai para a nacional, a etapa nacional já é em inglês. Então, isso pode ser, em algum momento, uma dificuldade. Mas aí, dentre os alunos, tinham os alunos que falavam inglês, e por isso a Júlia acabou ajudando na certificação do CFML, que era uma certificação em inglês, e eles também, nessa interação que eles fizeram, eles ajudaram uma das equipes que foi para a etapa nacional a fazer as simulações de estudo também, porque eles precisavam fazer as simulações em inglês. Então, vale muito a pena, a gente conhece muita gente interessante e aprende muito, é muito cansativo, especialmente o online, foram 2 dias, o dia inteiro, real, de 7h30 da manhã a 9 horas da noite, de verdade. Eu levei, acho que uns 3 meses para recobrar minhas energias, porque demandou muita energia, não foi, Júlia? Eu tô vendo a Júlia concordando. Foi, assim, é muito intenso, mas foi uma experiência incrível, inclusive... o meeting está com as inscrições abertas até o final desse mês, então, se vocês quiserem pensar, experienciar, ou, na dúvida, tentar formar uma equipe, se organizar e se inscrever, não custa. Pelo menos, se não participarem, também conseguem assistir as competições, por estarem inscritos, conseguem experienciar, né, um pouquinho o dia. A gente tentou cuidar do horário para falar, para deixar mais tempo para pergunta. Mas quando a gente fala também de uma coisa que a gente gosta muito, acredita, a gente quer trazer, falar sem parar. Com certeza. Mas acho que a gente eu entendo também, óbvio, gente, sexta-feira, sextou, todo mundo já está querendo aproveitar, mas se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Se não tiverem, eu não sei se a Bustamante queria, enfim, trazer alguma colaboração, que eu não te dei a palavra. Foi mal.
Oi, Thaís, boa noite. Eu vou ver se vai ter alguma pergunta. Se não tiver pergunta, aí eu falo alguma coisa, porque eu não sei qual foi o combinado do horário, aí talvez os alunos queiram utilizar esse horário, né, mais produtivo que eles possam, porque com certeza o que eu vou fazer é agradecer a todos, né, e a esses alunos maravilhosos. Mas vamos deixar aqui, qualquer coisa eu retorno para poder falar, tá? Joia. E aí, pessoal, temos perguntas? Vocês querem comentar? Eu tenho uma dúvida. Diga, Luísa. E como eu falei na última aula que a gente teve, a minha cabeça é completamente voltada para a área da infância. A mediação mexe com criança diretamente ou é uma coisa que vai mais para o lado do psicólogo, diretamente com o juiz? Como é que funciona quando é voltado para a criança especificamente? A mediação ajuda ou não? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A sua dúvida em relação, por exemplo, se é um tema que envolve um menor, se ele pode participar do procedimento de mediação ou não. É nesse sentido? Isso, perfeito. Tá. Você quer responder, Ana? Não, olha, a mediação, o mediador, ele pode até, se houver muita necessidade, ele pode, não é aconselhável que ele escute a criança, até porque é menor, né? Então, a criança vai ser ouvida pelo assistente social, a criança vai ser ouvida pelo psicólogo. Não cabe ao mediador ouvir a criança. Tá? Isso nas ações, quando você judicializa, que pode ser encaminhada para o psicólogo, vai ser encaminhada para o assistente social, tanto que o juiz, raramente um juiz ouve uma criança, né? É sempre pelo laudo de um profissional. Então, não tem mediação com criança, isso não. Obrigada, muito obrigada. Mais alguém? Mas, olha, não tem mediação com criança, mas pode ser feita a mediação com os pais dessa criança, porque às vezes o problema não é a criança, às vezes o problema são os pais. Exatamente. Às vezes, então, reflexo é coisa de pai. Exatamente, são os pais. E, assim, nos Sejuscos tem algo muito interessante, que são as oficinas de parentalidade. Né? Essa oficina de parentalidade, o vídeo, ele é disponibilizado no site do CNJ, né, Thaís? No Isso. site do CNJ, é Oficina de Pais e Filhos. Vale a pena entrar no site do CNJ e assistir essa oficina de pais e filhos, que ela é passada também para os pais que vão para mediação, o mediador pode entender que o problema é dos pais, né? Ou que os pais têm algum problema sério de relacionamento, e que mostra, assim, a importância da paternidade e da maternidade, que mostra que aquela criança, ela é metade pai e metade mãe, que o casamento acabou, mas que a criança vai continuar existindo, e que aquela família vai continuar existindo para a criança. Os pais não moram mais juntos, mas continuará a existir. Então, você pode, muitas vezes, fazer a mediação com o pai e a mãe, com a criança, não. E tem isso, encaminhamento para oficina de parentalidade, tem encaminhamento também para constelação. As crianças podem participar de mediação, sim, Ana Pazos. Você, inclusive, é especialista em mediação escolar. Ah, sim. Se você quiser trazer a sua experiência, eu entendi, fugia do contexto da pergunta dela. Mas como é uma outra área, acho que, enfim, nesse tempinho final, você pode trazer a experiência da formação da escola que você fez, dos alunos, porque mediação é um mundo de oportunidades. Então, Luísa, a mediação, o mediador, ele não ouve num processo judicial, ele não vai ouvir a criança. Numa vara de infância e juventude, não vai ouvir a criança. Mas nós temos a mediação escolar. Né? Na mediação escolar, não são sessões de mediação como essa, né? Essa que ocorre no judiciário. Mas você pode fazer a formação de mediador entre pares, que é o aluno mediando outro aluno. Os mediadores são alunos, mediando um outro aluno, um problema de um outro aluno. Né? Então, que nessa formação, quais são os princípios dessa formação? Basicamente, o que você ensina, assim dizendo, nessa formação? A escutativa, a cultura de paz, o respeito ao próximo,
a necessidade do diálogo, você usa muitos princípios da comunicação não violenta, de você observar, da observação, sentimento, necessidade, para depois você tomar uma ação. Então, nesse sentido, a mediação pode ocorrer com crianças e adolescentes. Isso aí. Alguém mais? Alguma pergunta? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta a fazer. Boa noite, primeiramente. Parabéns aí pro Juan e pra Júlia aí, pela vitória de vocês aí, porque cada dia é uma vitória, né? Hoje pode não ter sido o primeiro, mas amanhã vai ser, em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta a ser feita. O mediador, ele é remunerado por isso ou é uma coisa que ele faz? Alan. Qual mediador? O mediador judicial ou o mediador extrajudicial? Ou os dois, tanto faz? Os dois, tá. Os dois. Essa sua pergunta foi muito boa, Ana. Eu não sei o que você ia falar. Te cortei, desculpa. Eu ia falar que é a pergunta que não quer calar. Eu vou fazer o seguinte, eu falo do judicial e você fala do extrajudicial. Bem, o mediador judicial, essa é uma grande e eterna discussão, Alan, porque o mediador judicial, ele não é remunerado. Aqui no TJ do Rio, isso. Aqui no TJ do Rio, existe uma previsão de pagar R$20 para o mediador quando a mediação, eles consideram que você teve sucesso. O sucesso que quer dizer quando houve um acordo, né? E não é por sessão, não. É só quando a sessão tem um acordo. Então, se você fizer 20 sessões, lembra que eu falei que uma sessão pode remarcar? Tem 20 sessões. No final, você conseguiu acordo. Você vai ganhar R$20. Mas, e só se o juiz homologar. E se o juiz homologar. Eu nunca ganhei nada. Não, já fechei milhões, bilhões de acordos, assim como a Thaís. Existe isso, vamos dizer assim, no papel, mas assim, eu não conheço um mediador que tenha sido remunerado nem com esses R$20, tá? Mas já existem outros tribunais que remuneram o mediador, né? Tem tribunais que a remuneração quando é marcada a sessão de mediação, as partes já depositam os honorários do mediador. Não é nenhum valor astronômico, não é nenhum valor enriquecedor, mas é um valor mais digno do que R$20. Aqui no Rio de Janeiro, você tem que considerar que você faz as mediações sempre pro bono, você faz para a sua prática e você faz assim como um benefício social. É isso. Agora, a Thaís vai falar a melhor parte. Não, assim, eu vou falar um pouquinho respondendo a sua pergunta. A minha opinião, enquanto mediadora judicial, e quando eu divido com os colegas, que, enfim, né, no percurso que eu fiz disso como minha opção profissional, a minha prática eu faço em 2 comarcas aqui do Sul Fluminense, e uma delas existe um Sejusc muito antigo, estruturado, e eu ouvia muito dos colegas mediadores na prática essa questão em relação à remuneração. Eu, Thaís, sempre olhei para esse lugar de uma maneira diferente, porque eu entendo que a nossa remuneração na prática judicial, ela não é financeira, mas eu estou ganhando valores e adquirindo experiência. Então, apesar de a gente não ter a remuneração pela atividade, eu sempre olhei para esse lugar como uma troca justa, porque eu só aprendi a fazer fazendo e eu só pude melhorar a minha prática fazendo. E o tribunal, ele te dá volume e trabalho. Então, ele te dá partes, ele te dá um ambiente seguro e ele te dá a oportunidade de adquirir expertise nessa prática. Então, ainda que pelas mais de 300 horas que eu tenho de prática de ata de TJ, eu não tenha recebido dinheiro, seja pelos acordos ou pela minha atividade, eu adquiri muitos valores e experiência. Então, mas quem olha para esse lugar, e ela é super legítimo também, e é óbvio que é justo que seja remunerado, e se fosse remunerado eu estaria muito mais feliz ainda, mas se você estiver buscando exclusivamente uma remuneração financeira,
a prática no judiciário não vai ser o lugar, pelo menos no TJRJ, e por enquanto. Há uma promessa eterna de regularizar ou não, enfim, porque a determinação do CNJ, o CNJ, inclusive, existe uma tabela de honorários de acordo com o valor da causa, enfim, do que está se discutindo. O CNJ já regulamentou isso, determinando que os estados façam, mas a decisão do CNJ também não tem força vinculante. Então, aqui no estado do Rio, isso ainda não é regulamentado. Mas de maneira privada, e que é um mercado em que todo mundo está de olho e a gente está pensando, e inclusive enquanto instituição e CFML, a gente está pensando muito isso, assim, concretamente, como fomentar essa prática, mas é um lugar de oportunidade. Aí eu trago também o meu depoimento, porque consigo, de alguma forma, espaço, estou na luta, conseguindo um espacinho aqui, um espacinho ali, mas eu posso dizer que é possível, que é a realidade. A minha maior fonte de renda hoje é com a negociação, não é com a mediação, mas eu consigo hoje viver, minha subsistência é dos meios de solução de conflitos, então é possível. Eu faço esse caminho há pouquinho mais de 2 anos, que eu mudei, né, totalmente meu mindset e a minha perspectiva de vida, mas é possível, é um árduo caminho, é super complexo. Então, quando a Larissa me convida e me dá a oportunidade para trazer outras pessoas para falar para a gente aqui, né, porque eu moro em Barra do Piraí, então eu estou muito perto de vocês, para a gente conseguir falar e difundir realmente isso, falar para as pessoas e contar isso, esse é um movimento que a gente precisa fazer. Então, para a gente é um espaço sem tamanho. Olha, no meu relógio falta 1 minuto para as 9 e a gente ocupou 100% do seu tempo, Larissa. Sem problemas, que isso. Fica tranquila. Eu não sei, alguém mais tem alguma pergunta? Essa hora o pessoal tá louco, né? Tipo, quem é essa pessoa abrindo pergunta essa hora? Mais alguém, pessoal? Tá tranquilo? Então, olha, vou te agradecer, Larissa, mais uma vez, pela oportunidade. Agradecer a Ana Paz por estar aqui. Ela é super parceira nos projetos, nos sonhos e a gente trabalha muito bem juntas. Agradecer ao Juan, à Júlia, à Ana Paula Miranda, que não conseguiu trazer a partilha dela, mas ela me mandou o escritinho, Larissa, depois se você quiser, se for o interesse do pessoal, eu te mando para você poder partilhar. O Lucas, que também não conseguiu estar presente para a gente por conta do problema da internet, e a Bustamante, que de alguma forma foi responsável por isso também acontecer, da experiência dos meninos. Muito obrigada. Continuem contando comigo aí na FAMIP, no que precisar, no que eu puder ajudar. Vão vir outras pessoas também muito legais, trazer outras vivências para vocês. Eu até vou me convidar para vir nesses dias. Por favor. Larissa. Por favor. Eu venho porque é sempre... Adoro. E é isso. Obrigada pela paciência de vocês, por estarem com a gente até agora. E achem a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, Thaís Honório, _. Eu estou no LinkedIn, Thaís Honório. Ana Pazos também, mesma coisa, fácil de achar, Ana Pazos. No LinkedIn, Ana Pazos. E aí vocês conseguem, enfim, acompanhar um pouquinho do que a gente faz. E a gente está sempre postando, enfim, atualização. Sempre que sai alguma lei, algum artigo, alguma coisa relevante, a gente está partilhando. Isso aí. Bom, eu vou passar a palavra rapidinho para Ana Paula, que não conseguiu falar. Ana Paula, muito prazer. Seja bem-vinda. Oi, Larissa, boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Thaís, Ana Paz, Júlia, Juan, Ana Paula, o pessoal mais próximo a mim, mas boa noite a todo esse pessoal que eu sou professora e eu vou dizer, estão todos de parabéns. Sexta-feira, véspera de um feriado, 9 horas da noite, e estamos todos aqui escutando sobre mediação. É um tema que é tão caro para todos nós que estudamos mediação. Eu estudo mediação desde 2009, sou uma entusiasta, não atuo tanto quanto elas como mediadora, mas levo essa sementinha para todos os meus alunos. Não à toa que desde o terceiro período, meu contato com eles foi no segundo período e eu já consegui trazer uma leva e essa terça-feira que vem já vamos estar tentando pegar mais outra leva de alunos para poder
conseguir engajar, porque eu acredito muito e, para mim, eu acho que esse é o nosso futuro. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, não sei se vocês viram, circulou na internet, rápida, de um processo no STF, de uma advogada falando com a ministra Rosa Weber, alguém viu sobre isso? Do processo que demorou 11 anos no STF, até que a parte faleceu. E aí ela fez um comunicado falando que agradecia, né, todo o empenho do STF e que agora a parte tinha falecido e não com as lagostas e com os vinhos do STF, mas, enfim, esperando a solução de um conflito que para ela era muito importante. E, na verdade, a gente encara a mediação e vê a mediação, melhor dizendo, como uma possibilidade de você conseguir trazer, né, uma resolução para esse conflito de uma forma mais célere, de uma forma menos custosa e com a participação de todos, né? A minha dissertação no mestrado foi justamente em cima da mudança do mindset das pessoas e da desnecessidade de eu estar levando isso ao judiciário para que ele homologue sequer o meu acordo. A partir do momento em que eu consigo conscientizar as pessoas naquela mediação, ela não vai precisar de cumprir porque o juiz pode querer, né? Você pode ir ao judiciário para executar aquele acordo, mas sim porque você entendeu que aquilo é necessário. Então, eu acho que é uma forma de olhar, de trabalhar, e a gente, como educador, né, Larissa, fala que para você é pegar essa galerinha mesmo, colocar no colo e trabalhar desde o primeiro período, mostrando: eu não preciso ser um advogado combativo, eu não preciso judicializar tudo, eu posso ser advogado, eu posso ganhar dinheiro, mas eu não preciso entrar no litígio, eu posso conseguir isso de uma forma mais consensual e, às vezes, até mais humana, né? Então, assim, é minha bandeira. Sou fã da Ana Paz e da Thaís pelo trabalho maravilhoso que elas desenvolveram com os alunos. Sou fã de carteirinha deles, eu brinco com os meus alunos que eles são meus filhos, vontade de carregar todo mundo no colo. E eu acho que é isso, né? A Rural, se a gente tiver que fazer alguma parceria de mediação, de trabalho com essas duas, porque eu brinco que elas são os meus braços dentro da Rural, dentro da mediação. Tudo que eu posso fazer de mediação, a Ana Pazos e a Thaís estão ali dentro comigo. Fizemos um curso de mediação extrajudicial com os alunos, alguns, acho que Júlia, Juan e Ana Paula não participaram, então, assim, é uma parceria incrível. E é isso, estou trazendo aqui um pouco, né, do nosso trabalho lá na Rural, desses alunos maravilhosos. Mas é um prazer estar aqui com você e com eles. Obrigada, Ana Paula, muito obrigada. Com certeza, é o que eu falei, aqui é o início de muitas parcerias. Acredito que juntos nós temos aí muito que construir, muito que somar, fazer a diferença e mudar esse cenário dessa cultura aí que a gente tem todo o potencial para desconstruir. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos os alunos, quero agradecer a presença de todos vocês que tiraram aí esse sextou um tempinho para estar aqui com a gente. Thaís, Ana, muito obrigada pela participação de vocês. Thaís, mais uma vez, eu estou puxando a Thaís também, estou trazendo ela para cá de qualquer forma. Já falei que eu quero mais, quero perto. Com certeza tem Thaís para todo mundo. Ana Passos, também conto com você aqui com a gente. Assim que possível, quero convidar a todos vocês a estar na nossa instituição, estar com a gente, conhecer a nossa faculdade. Vai ser um prazer imenso desenvolver projetos com vocês. Estamos sempre aqui abertos para novas experiências e na construção do futuro dessa galera aí que vai ser a nova geração. Muito, 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 muito obrigada mais uma vez por tudo que vocês fizeram. Foi maravilhoso compartilhar. Juan, Júlia, Ana Paula, sucesso para vocês. Vocês brilhem aí bastante. Daqui a pouco a gente vai ouvir falar muito de vocês. E em breve estaremos juntos aí nessas competições, hein? Ó, escreve o que eu tô falando, hein? Não esqueçam disso não, que em breve a gente vai estar junto. Muito obrigada, gente. Uma excelente sexta-feira. Um excelente final de semana. Um feriado nota 1000 para vocês. Muito obrigada. Um abraço, um beijo bem grande. Valeu, galera. Fiquem todos Beijo, com Deus, gente, hein? foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau.